Amigos e irmãos que estão conosco, é sempre uma satisfação poder estar na presença de Deus e começar a semana com Ele. Nós estamos em uma série sobre os 10 mandamentos, o caminho para a felicidade. E é interessante que, conforme nós vamos estudando, nós não conseguimos ir além, às vezes, de um mandamento. E não é diferente nesta noite, porque nós já falamos duas vezes, já pregamos duas vezes sobre o mesmo verso, e hoje vamos pregar novamente sobre o mesmo verso, porém com uma visão totalmente diferente. Quero iniciar dizendo que, quando eu não conhecia nada sobre Deus, não lia a Bíblia, não tinha nenhuma aproximação de Deus, Deus era para mim um ser que estava lá no céu, e que se eu fizesse alguma coisa errada, Ele ia me punir. Deus era para mim um carrasco, um juiz. Até o dia, então, que eu compreendi que Deus era totalmente diferente. E um dia, conversando, meu tio disse, não, Deus não é assim, Ele é uma pessoa doce e amorável. Aquilo foi como um bálsamo para mim. Deus não era severo, Deus era bondoso. Mas o que é surpreendente é que passaram-se os anos, e por muito tempo, eu ainda olhava Deus diferente de Jesus. E talvez muitos ainda, mesmo estando na igreja há muito tempo, veem desta forma. Deus é mais severo, Deus é mais poderoso, Jesus é mais bonzinho. E conforme você vai estudando, você vai compreendendo que Deus vai se revelando através da sua palavra. A mensagem dessa noite tem justamente a ver com essa revelação sobre Deus. Jesus falou que a vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo, a quem Ele enviou. E realmente, quando nós começamos a conhecer a Deus, a realidade da vida eterna se torna muito mais real e também muito mais prazerosa na nossa vida. Nós descansamos muito mais na nossa vida cristã quando nós compreendemos realmente quem Deus é. Assim, que nessa noite vamos estudar alguns versos da Bíblia, estudar sobre a face de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia, convido você para nós orarmos. Senhor, nosso Deus, ilumine a nossa mente com o Teu Espírito ao abrir a Tua Palavra e que o Senhor fale a cada um de nós nesta noite, por Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 33. O contexto dos versos que nós vamos ler é o que aconteceu com o povo de Israel quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Quando ele desce o monte, o povo estava adorando um bezerro e fizeram aquele bezerro para representar a Deus. E aí Moisés volta ao monte e há um diálogo com Deus e Moisés, e é sobre isso que nós vamos ver nesta noite. Êxodo 33, começamos no verso 12, onde Moisés começa a conversar com Deus. Ele diz assim: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Olha o que ele diz: o Senhor me diz para conduzir este povo, mas o Senhor me diz quem é que vai conosco. Moisés está começando a conversar com Deus, e o que é interessante, os rabinos dizem que aqui há um diálogo extremamente amoroso entre Deus e Moisés. Se nós não soubéssemos que o diálogo era entre Deus e uma criatura, nós diríamos que aqui há uma amizade íntima de duas pessoas. Justamente esse diálogo vai revelar justamente essa faceta do caráter e da face de Deus. Ele então diz: disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Verso 13, agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. E Deus vai responder a Moisés. No verso 14, ele diz: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Mas Moisés queria muito mais do que isso. Moisés não queria apenas saber que a presença de Deus ia com ele, ele queria saber mais sobre Deus. Ele queria estar na essência de Deus. E ele então diz:
no verso 15: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Podemos ver que Moisés está dialogando aqui e diz: Senhor, nós queremos a tua presença conosco. É isso que nós queremos. Nós queremos realmente saber se o Senhor está conosco. E Moisés vai muito mais além, porque lá no verso 18 ele diz: peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória. E Deus, diante dessa pergunta, não se cala e responde: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. E Deus acrescenta: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, justificando e esclarecendo a Moisés: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Interessante que Deus explica para Moisés todo esse diálogo, e ele vai esclarecendo a Moisés o fato de que ele está presente, e Moisés quer saber mais sobre Deus. Depois desse diálogo, Moisés sobe ao monte, porque ele vê o povo adorando o bezerro, ele quebra as tábuas, e Deus diz para ele refazer as tábuas e subir ao monte. E no monte, Deus vai se revelar a Moisés. No capítulo 34, dos versos 1 a 3, ele continua o diálogo e esta aproximação entre Deus e Moisés. No capítulo 34, no verso 1, ele diz: então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém, diz Deus a Moisés: Moisés, ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. E assim, Moisés sobe para receber as tábuas, e Deus faz uma revelação dele mesmo. Nessa revelação, Deus apresenta 13 atributos divinos. Essa revelação está nos versos 6, do 5 até o verso 8. No verso 5, ele diz assim: o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. A palavra nome aqui é o caráter, o que Deus é. Isso é nome. Então Deus apareceu numa nuvem e mostrou para Moisés quem ele é. Deus apareceu para Moisés e ele diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou. E agora ele vai dizer quem ele é. São 13 evidências, 13 atributos de Deus. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha o que acontece depois que Deus revela-se a Moisés e mostra quem ele é. O verso 9 diz, verso 8, imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. E ele, no verso 9, então vai dizer: Senhor, eu quero mais do que isso. Eu quero que o Senhor perdoe o povo que pecou com o Senhor. O contexto aqui é um povo que estava sob o juízo de Deus, sob a condenação de Deus, e Moisés vai interceder por este povo. E Moisés diz: Senhor, eu quero saber se o Senhor está ainda conosco. Eu quero que o Senhor ainda está nos guiando, porque nós pecamos com o Senhor. Nós fizemos um bezerro de ouro e nós o negamos
abertamente. Nós queremos saber realmente se o Senhor está conosco. Interessante que Moisés estava pedindo aquilo que nós às vezes gostaríamos. Há inúmeras pessoas que dizem: eu gostaria tanto que um dia que Deus aparecesse para mim. Eu queria ver Deus. Já aconteceu isso com você? De você orar e dizer: puxa, tantas pessoas já sonharam com Deus, viram Deus, Deus apareceu para elas. E às vezes nós pensamos: puxa, eu gostaria tanto que um dia Deus aparecesse para mim. É justamente isso que Moisés está dialogando com Deus. Senhor, Tu estás conosco? O Senhor realmente vai conosco? Onde Tu estás? E Deus revela em 13 atributos. Aqui surge a mais fascinante discussão, dizem os historiadores. Com reservas, sem irreverência, dizem, a conversa entre Deus e Moisés não é simplesmente entre uma criatura e o Criador, não entre um servo e um senhor, não entre um empregado e um patrão, mas é uma conversa entre dois amigos, uma conversa de amor, íntima e até romântica. Olha o que esse verso e como Deus está se revelando. Todo o aspecto do diálogo entre Moisés e Deus é um ensinamento como nós devemos confrontar Deus, ou dialogar com Ele, e como nós devemos lidar com o nosso semelhante. Ainda mais, por mais crítica que possa parecer a conversa de Moisés com Deus, há várias coisas que estão muito claras nessa conversa. O tom e a linguagem ressoam com profunda intimidade. Se você parar para ler calmamente, tendo esta visão, você vai ver que há no tom das palavras, há uma intimidade muito grande entre Moisés e Deus. E também é uma conversa de duas pessoas, dizem eles, num diálogo romântico e amoroso. Isso dá a ideia de que Moisés realmente sabia conversar com Deus e se aproximou dele. A grande questão é que Moisés queria ver a face de Deus. Moisés queria ver: Senhor, Tu estás no meio de nós, revele-se, mostre-se. Em Êxodo 33:15, ele diz assim: então lhe disse Moisés: se a Tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés realmente queria a presença de Deus. E Deus responde no verso 20, dizendo: Moisés, tu não verás a minha face. E aí, de uma forma brilhante, Deus diz para ele uma descrição de si mesmo. Interessante que a expressão não verás a minha face, ela significa não verás dentro. A expressão é plena de amor e realmente quando nós encontramos alguém que nós amamos e vemos essa pessoa, há um sentimento profundo de amor ao olhar a quem nós amamos. Assim, era mais ou menos isso que Moisés queria. Portanto, quando ele diz que você não verá a minha face, a expressão é: você precisa, para ver a minha face, você precisa olhar para dentro de mim. Eles dizem que a melhor tradução dessa declaração, você verá minhas costas, mas não verá minha face, é: Moisés, você verá minhas costas e verás a minha face, não vendo. Olha que interessante. Você verá as minhas costas e você verá a minha face, mas não vendo a minha face. A essência íntima de Deus somente pode ser vista quando nós não a olhamos. Sua face é vista sem que o seu ser seja evidenciado ou sem que o seu ser apareça. Portanto, quando ele diz: verás a minha face, está dizendo: você vai me ver sem me ver, Moisés. A pergunta é: como, Senhor? Como eu vou te ver sem te ver? E aqui está o grande fascínio de compreender Deus. Lembra quando Jesus falou assim: bem-aventurado não é aquele que me vê, mas aquele que crê em Deus sem tê-lo visto. Esse é aquele que é abençoado, disse Jesus. Eu lembro dessa palavra de Cristo e agora me lembro dessa passagem de Moisés com Deus. Na verdade, ele diz: então, vou revelar a ti o meu nome. E o nome é o caráter de Deus, como eu falei, é quem Deus é. Ele ia dizer assim: eu vou descer
e vou mostrar a você, Moisés, quem eu sou. Mas Moisés não vê a Deus, mas Deus revela na declaração, dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor Deus, sou compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, e cada uma dessas declarações são as evidências de quem Deus é. Olha o que Moisés ouviu, e depois da declaração, Moisés não precisava mais ver Deus, porque ele via Deus sem ver, porque ele sabia verdadeiramente quem Deus era. Deus diz, Senhor. Ele começa dizendo, diz assim, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, e disse, o Senhor, e a palavra o Senhor quer dizer aquele que existe e que é autoridade máxima, aquele que sempre existiu. Ele diz o Senhor, depois diz o Senhor Deus, dizendo, eu sou o único que existo por mim mesmo. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, quer me conhecer? Eu sou o Senhor. Isso é, eu existo por mim mesmo. Eu sou a autoridade máxima. Tudo acontece nesse mundo, sou eu quem conduzo. E aí Deus diz, eu sou o Senhor Deus, dizendo, eu sou o único, não existe outro igual a mim. Agora você pode ver porque ele começa os mandamentos dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Fui eu quem tirei você do Egito. Por isso ele diz, não faça imagem para tentar representar, porque você tem que me adorar pela fé e não pelo que você vê. E Deus agora começa a descrever perante Moisés. E ele diz, eu sou um Deus compassivo, Moisés. A declaração é, o meu amor é profundo, você não pode imaginar. Lembra-se aqui o amor de uma mãe para com o filho. Olha o diálogo amoroso entre Deus e Moisés. Deus está dizendo, Moisés, eu sou o Senhor Deus, mas eu sou longânimo, eu tenho um amor como o amor de uma mãe. Quando eu lembro dessa declaração de Deus, dizendo que Ele é compassivo, que é um amor profundo, o amor de uma mãe, eu sempre lembro daquele incidente, daquele jovem americano que fez a maldade para várias mulheres e foi condenado à morte. A mãe dele estava a quilômetros dele e foram, na noite anterior à sua execução, a cadeira elétrica, no outro dia, foram entrevistar a mãe. E a mãe sabia de todas as atrocidades que aquele homem tinha feito, coisas que só mencionar é doloroso, o que ele fez com as mulheres. Foram entrevistar a mãe dele, quilômetros, e quando a televisão a entrevistou e perguntou a ela, o que a senhora teria a dizer nesta noite, que é a última noite do seu filho, e tudo o que ele fez? A mãe disse, eu sei, realmente tudo o que ele fez foi horrível. E aí com lágrimas ela disse, mas é o meu filho. Deus diz que Ele é compassivo, como o amor de uma mãe. Você pode imaginar, Deus é puro, não há maldade no coração dEle. Deus está se revelando a Moisés. Ele está dizendo, eu sou compassivo, eu tenho um amor profundo. E Ele diz, esse amor profundo ele é comparado ao amor de uma mãe. Ele diz, eu sou clemente, a palavra aqui é, eu sou gracioso, é falar de favor imerecidos e em conceder bênçãos imensuráveis. Quando ele diz que ele é gracioso, ele está justamente falando de um favor imerecido, que nós não merecemos, mas Ele o faz porque Ele é gracioso. E nos concede bênçãos nas quais nós nem imaginamos. E quantas delas nós recebemos? É Cristo que nos levanta no nosso desânimo. É Cristo que nos dá forças para seguir. É Cristo que nos dá ânimo e esperança para enfrentar a vida. Ele que não permite que nós caiamos no desespero e na desesperança deste mundo. Ele é extremamente clemente. Ele é longânimo aqui. Eu gosto dessa declaração e lembro da história de Spurgeon, eu vou contar, porque longânimo quer dizer, ele demora muito, mas muito, para ficar irado. Ele demora muito para isso. Você tem que provocá-lo muito para Deus ter ira. Você tem que ofendê-lo muito para ele ficar com ira. Ele é longânimo. Você já pensou Moisés ouvindo isso? E Deus continua dizendo, ele diz que ele é grande em misericórdia, e a palavra é bondade. Bondade, aqui a ênfase está, que a bondade do Senhor é tão larga,
tão comprida, tão extensa, tão profunda, tão alta, que você não pode medir. Em suma, ele está dizendo, a bondade do Senhor é infinita. Não tem como você medir a sua bondade, de tão grande que ela é. Ela excede em muito as expectativas humanas, pois ela não tem limites. Deus está dizendo, eu sou o Senhor Deus, sou aquele que não existe outro igual a mim, eu sou o único. Eu tenho um amor profundo como o amor de uma mãe, eu sou gracioso, eu derramo bênçãos imerecidas, mas eu faço por amor. Eu sou tardio em irar-me, e eu sou cheio de misericórdia. Ele diz ainda, eu sou o Deus da fidelidade. Deus está dizendo, eu sou fiel, e se eu falei que eu vou cuidar de você, quem pode ir contra? Lembra quando Paulo diz, se Deus disse que nós somos perdoados, quem pode dizer alguma coisa contra Deus? Quem pode ir contra um decreto de Deus, diz Paulo em Romanos 8? Se Ele diz que Ele perdoa você, quem pode dizer que você não está perdoado? Se Ele diz que Ele ama você, quem pode se levantar e dizer que Deus não ama você? Ninguém. E aqui no mandamento, Ele diz que Ele é fiel. Ele é verdadeiro, portanto, Ele é confiável, porque Ele cumpre as suas promessas. Se Deus diz que Ele é grande em misericórdia, Ele diz que Ele também guarda a misericórdia. 2 vezes Ele usa a palavra misericórdia para falar da sua bondade. Isso é, quando Ele diz que Ele guarda a sua misericórdia, Ele mantém a fidelidade do seu amor e da sua bondade. A ideia aqui é de um amor que sempre está agindo, sempre está em movimento, um amor que sempre está cuidando. Isso nos faz pensar que Moisés deveria pensar, por onde nós formos, Deus estará cuidando de nós. Ele, na verdade, guarda a sua misericórdia. Ela não acaba nunca, dia a dia ela se renova, dia a dia Ele está em ação cuidando de nós. E Ele vai dizer então, que Ele é aquele que perdoa a iniquidade, a perversidade, a depravação, a maldade, a transgressão, a rebelião, o pecado, a transgressão da lei. Ele é aquele que é extremamente perdoador em todas as suas nuances. Assim, nós podemos olhar o caráter de Deus, em meio a tudo isso, toda essa bondade. Deus diz 2 declarações, que às vezes as pessoas olham mais para isso, do que a toda essa bondade do Senhor. Quando Ele diz que Ele não inocenta o culpado e visita a iniquidade. Mas nós devemos ver que esse visitar a iniquidade e não inocentar o culpado, está permeada de um Deus que é compassivo, bondoso, misericordioso. Mesmo quando Ele vai executar a sua justiça, Ele o faz com extrema bondade. Ele ama até mesmo o mais perverso dos ímpios e o trata com bondade. Quem é Deus para você? Quando Moisés ouviu essas palavras, ele prostrou seu rosto em terra e adorou o Senhor. Ele não precisava mais ver Deus pessoalmente. Ele via Deus sem vê-lo. Ele sabia que Deus é fiel, e ele sabia que agora, por onde ele fosse, Deus realmente estaria com ele. Deus sempre está conosco. Nós não o vemos, mas Ele está aqui. Ele conduz a nossa vida. Ele cuida de nós. Eu gosto de pensar na minha vida passada, assim você pode pensar na sua. Se Deus cuidou de você quando você nasceu até hoje, Ele não cuidará amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã? Deus é extremamente compassivo. Nessa noite, nós podemos ver a face dEle e saber quem Ele é. Nós entramos na intimidade, entramos dentro da essência de Deus. Ele é compassivo, clemente, bondoso e perdoador. Que Deus abençoe e que esse Deus, cheio de compaixão, permeie a sua vida todos os dias e conduza você. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós não temos palavras para expressar ao Senhor nesta noite tudo que o Senhor é para nós. Não há Deus igual ao Senhor, diz a palavra. É impossível encontrarmos um Deus tão compassivo, tão amoroso, tão perdoador como o Senhor. Pai Santo, de um momento ou outro pensamos diferente daquilo que o Senhor é, perdoa-nos.
Dá-nos a graça de cada dia crescermos na compreensão de quem o Senhor é, de confirmarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor como nosso único Deus, e vemos dia a dia o Senhor, mesmo não vendo, mas pelo que o Senhor é, e não pela sua presença. Pai Santo, abençoe a cada um de nós, abençoe a quem nos assiste via internet, abençoe os nossos irmãos, nossos familiares, nossos queridos e amigos, por Jesus. Amém.